visualizando, né, de perto, né? Um grande prazer estar com vocês. Hoje eu vou estar abordando a temática de 3 livros, né? No decorrer dos slides, eu vou estar discorrendo cada um deles, certo? Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma formação que se traduz em publicação científica, certo? Então, instruir para incluir o direito de ser diferente. Como eu tenho trabalhado muitos anos em escolas, e a gente sempre se depara com a questão da aluna diferentes, né? Eu trabalhei 10 anos em polo, onde o polo dos deficientes mentais, e isso me trouxe muitos, como diz, trabalho, sair da zona de conforto, mas o crescimento e o conhecimento e a evolução enquanto ser humano. Então, isso é o que a gente vai estar abordando agora. Tá? Vamos lá, então. Vou começar essa temática com um pequeno poema, né, que diz: a deficiência humana não está na limitação física, no modo de andar, no interagir, articular e falar, mas sim, a deficiência está na atrofia mental, nas mentes mutiladas pela incapacidade de amar. Então, esse poema ele retrata realmente o que é. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas é muito difícil. É difícil porque nós estamos acostumados a uma zona de conforto e não queremos sair do nosso quadrado. E aí, às vezes, o sair do nosso quadrado requer investigar, requer sair, requer passar por dores, sofrimentos, buscas, angústias, perdas de sono, e muitas vezes as pessoas não estão preparadas para isso. E muitas não têm a capacidade de amar o diferente. É melhor excluir. É mais fácil excluir do que abraçar, né, e trabalhar isso. Então, inclusão, o que é? Inclusão é a capacidade que nós temos de entender e reconhecer o outro, né? poder ter o privilégio de conviver e compartilhar com as pessoas diferentes, diferentes de nós. A educação inclusiva, ela acolhe todos, independente de cor, raça, deficiência física ou comprometimento mental, se é superdotados, autistas, enfim, abraça a todos. E aqui diz uma palavra, né? É o privilégio de poder compartilhar, né, com as pessoas diferentes. Aí, muitos professores das escolas falam assim, privilégio o quê? Se dá tanto trabalho, faz a gente ter tantos, né, sacrifícios e buscas que a gente não consegue entender. O privilégio é porque você sair dessa zona de conforto e buscar, você sofre, você se arrisca, mas você cresce, você evolui enquanto ser humano. Isso é o privilégio, porque se você não sai da sua zona de conforto para buscar conviver com o diferente, você permanece estagnado ali naquele lugar, sem evoluir enquanto ser. Então, esse é o diferencial. Então, inclusão. O que é inclusão? Um outro poema. É inclusão. O desafio do século ainda é ser, doar-se ao seu irmão, conviver com as diferenças, para muitos é tortura. Não cabe no seu quadrado. Para a mente evoluída, é um privilégio conviver com as diferenças. Na verdade, este viver é desafiante, é pôr à prova as nossas habilidades, nos faz entender, nos reconhecermos diante das nossas próprias incapacidades. Então, quando a gente reclama do diferente, o problema não está no ser diferente, está em nós. Nós que não queremos buscar, é nós que não queremos abraçar, é nós que não estamos dispostos a amar, né? A entender
e ser diferente também, porque nós queremos ser o que sempre fomos e permanecer. A educação especial, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ela é entendida como o atendimento do AE na escola. Tem trabalho de inclusão? Sim, tem a sala da AE. Mas é só isso? Não. Inclusão não é só atender o aluno lá na sala do AE. Inclusão é você compartilhar com todos os alunos, independente de bloqueios mentais, deficiência física, mental, auditiva, enfim, indiferente, de ser igual, enquanto cidadão tem os mesmos direitos de poder fazer tudo que os outros fazem, mesmo que de forma diferente, mas igual. Isso é ser inclusivo, porque enquanto eu tenho na minha sala um aluno, eu trabalho com aquele aluno na minha sala, mas os outros das outras salas não sabem, não entendem, eu apenas estou colocando esse aluno a interagir com os outros. Ele não está tendo inclusão naquela escola. Estar sendo atendido na sala da EE também não é inclusão, porque se os outros não entendem, não ajudam, não abraçam, não interagem com ele, não colaboram, não existe a inclusão. Então, inclusão é quando você sai da zona de conforto. Vou dar um exemplo, por exemplo, eu tinha alunos especiais na sala de aula, eu não tinha obrigação nenhuma de sair da minha sala e ir para as outras salas fazer palestra. Mas eu fazia, por quê? Ao sair da minha zona de conforto, que é difícil, porque dá trabalho, muito trabalho, mas esse trabalho, no final, é gratificante, porque quando você passa a instruir, colocar o que esse aluno apresenta, o que ele pode, as habilidades e os bloqueios, os outros podem ajudar, ser seu braço, ser sua perna, ser sua ajuda intelectual, né, cognitiva, e todos se abraçam e se ajudam. A partir daí, quando acontecer isso, aí sim é inclusão. Todos com os mesmos direitos. Então, essa temática, eu vou estar abordando, são 3 livros, vou apresentar isso para vocês. O primeiro livro, esse foi um livro que surgiu de 2 turmas de ensino de uma escola de Sinop, onde essa escola é receptora. Ela recebeu alunos exclusos de outras escolas, repetentes por N fatores e motivos, enviou de transporte escolar tudo para essa determinada escola. 2 turmas de 5º anos. Nenhum professor queria, porque todo mundo sabia quem seriam esses alunos. E aí, eu, movida por desafio, acabei assumindo essas 2 turmas, e eu falei, eu vou colocar em prática o que eu tinha aprendido até então no meu mestrado. E assumi. Durante o período de triagem, foram 20 dias, foi bem desafiante. Eu já vou aprofundar. Então, essa temática, que é o que a professora D, os alunos e a porta para consertar o mundo, ele surgiu realmente numa construção, um ensino construtivo entre professores e alunos, juntos. Você só faz uma educação diferente quando você envolve esses alunos e eles passam a ser co-participantes, aí acontece a mudança. E, então, desse livro, ele é acompanhado com quebra-cabeça que, moral da história, consertando o ser humano, consertaremos o mundo. Então, desse livro, eu vou estar falando já mais. Também do autismo, né? Que esse é um livro que é o TEAT, que é uma ferramenta metodológica, né, para o ensino do ensino-aprendizagem nas escolas. É como preparar o ambiente e os materiais para atender o aluno autista. Porque a gente sabe que o aluno autista, cada autista é diferente do outro. Um não consegue com alguma coisa áspera, porque ele tem crise de ansiedade, outro não consegue com as cores, ou com a luz, ou com algum ruído, ou com algum determinado
N fator. Então, eu preciso preparar esse ambiente para atender esse aluno, para que ele não entre em crise, né? Evitar essas questões e melhorar o ensino-aprendizagem. O outro que eu vou estar abordando aqui é a questão da sexualidade do autista, o direito ao próprio corpo. Esse surgiu no início, foi quando eu trabalhei com os alunos especiais, que praticamente com autismo, com bloqueios mentais, é a mesma situação. E depois eu fui convidada para trabalhar como palestrante no Congresso Internacional do Autista. E aí foi quando surgiu esse livro, do primeiro congresso. Como os professores abordar essa temática quando acontecem situações em sala de aula, como os pais podem fazer essa abordagem aos filhos, a orientação, como fazer, como atender, porque eles também vão ter o corpo físico e biológico vai maturar, e eles precisam estar preparados, tanto os pais como a família, para não ter imprevistos ou situações de conflitos e violência, enfim, N fatores. Então, o primeiro, que foi este, né, da professora D, ele surgiu do projeto no ano de 2011, que o projeto se chamava, né, Construindo o Caráter através de uma Sexualidade Saudável. Eu coloquei um subtítulo porque, na época, a escola não entendia o que era sexualidade. Como eu tinha feito a pesquisa de mestrado e para os professores sexualidade era sexo, eu falei, não tem como eu colocar só essa temática. Aí eu coloquei um subtópico que significa a mesma coisa, em palavras diferentes, consertando o ser humano, consertaremos o mundo. E a partir daí, nós desenvolvemos esse projeto alicerçado em 7 pilares éticos: respeito, solidariedade, honestidade, zelo, cidadania e justiça. Durante os 20 dias de trabalho que eu tive na escola, foi desesperador. Desses alunos, 50% eram analfabetos. Desses 50%, eu tinha TDAH, dislexo, descalço, com medida socioeducativa, enfim. Problemas não, sobravam, me faltava a solução. Eu trabalhava a noite adentro, preparando material. E eu dormia lá às 4 da manhã, quando às 5 da manhã está acordada. Levava aquele arsenal de material pedagógico para a escola. Chegava lá 5 minutos, tudo aquilo que tinha passado a noite toda fazendo, 5 minutos era descartado como nada, lixo. Não servia. Por quê? Eles estavam ali desacreditados. Eles não acreditavam no adulto, porque haviam sido excluídos, rechaçados, como diz o espanhol, né? Da sociedade, da sala, incompreendidos, e não havia uma situação pedagógica que orientasse, que alfabetizasse. Eu falei, como eu vou ter que achar uma estratégia metodológica diferente para iniciar. E foi quando eu iniciei, então, fazendo uma reestruturação da metodologia. Eu não posso ensinar português, matemática, história e geografia se eles querem saber quem sou eu. Eu tive que retirar os livros de ciência da sala de aula, por quê? Os livros de ciência serviam para palavrões, absurdos, era brigas e brigas, era tipo choque elétrico. Um eletrocutava o outro. Eu falei, retirei tudo e falei, agora nós vamos começar, então, um combinado. Fizemos um contrato. O que nós vamos fazer daqui para frente? O que vocês querem? E aí nós vamos lá. Isso. Mas todo dia revisando o que deu certo e o que não deu certo. Vamos fazer isso? E uma coisa eu tinha certeza. Tudo que eu combinasse com eles, doesse a mim, ou tivesse que virar o mundo, eu precisava cumprir. Eu não podia falhar com eles. Porque se eu falhasse com eles, eu perderia também o crédito e jamais aquilo iria funcionar. Então, comecei com o respeito. Foram 3 meses trabalhando toda a temática em cima do respeito, desde iniciar a alfabetização. Eu fazia leitura oral, como eles não sabiam ler,
fazia as interpretações orais, eles respondendo, depois eu passava no quadro, eles copiavam, e aí, juntos, a gente colocava aquilo que eles já haviam respondido oralmente. E assim a gente foi indo, foi trabalhando, foi buscando forma de alfabetizar e ensinar eles a ser leitores também da vida. E assim foi. Né? Então, o pilar que eu peguei aqui, o lema, o Tangram. Tangram tem 7 peças. É um ser humano. Então, vamos recortar, fazer dobradura, fazer o Tangram. Trabalhamos toda essa questão. Cada um montou um ser humano de forma diferente. Colocamos na parede, com cores diferentes. Cada cor representava um pilar. E, durante aqueles meses que eram trabalhados, os alunos que tivessem, depois eu consegui pela prefeitura, por exemplo, respeito era verde, construindo o caráter através do respeito. Eles vinham de camiseta verde, porque eles eram exemplo. Então, eles acabavam sendo exemplo para as outras turmas, e eles tinham que ir para as outras turmas dizer o que eles estavam fazendo sobre aquela temática. Então, a partir do momento que eu saio da minha sala e eles se tornam, como diz, atores, né, da própria ação, aí acontece o aprendizado. Aqui, não, tão grande, né? 7 peças. Tá? E assim, cada final de pilar, a gente fazia um fechamento. Socializava com alguma atividade. Solidariedade, a gente foi no Lago dos Vicentinos, fizemos uma tarde com os idosos. Honestidade, a gente também fez, eu não lembro mais todos eles que a gente fez, mas todos eram feitos algum fechamento para eles mostrar para a sociedade o que eles tinham aprendido sobre aquela temática. E nesse dia, também montamos um cartaz muito grande na parede, com um degrau, até o 10. Todos os alunos, eles tinham a contagem, a nota, de 0 a 10. Mas todos os alunos, ao chegar na sala de aula, eles tinham nota 10. Os nomes deles estavam colados lá em cima, no 10. Todos tinham nota 10. Esse contrato que a gente fez foi também estabelecido. O que é que aconteceria se para perder o ponto? Quando brigasse, batesse, perderia quantos pontos? Pegava o nome daquela pessoa, colocava para baixo. E se a pessoa chegasse no final do dia, para ele recuperar os pontos, o que tinha que fazer? Ou logo na sequência. Aí ele pedir perdão, corrigir o erro, tá? Ele voltava 1 ponto, 2 pontos, dependendo do grau de aprendizado ou a gravidade do fato. Então, é assim que a gente fazia. Então, aqui tem os alunos da turma da manhã, outros da turma da tarde. A gente fez uma dramatização. Eu peguei um mapa-mundi, de um lado, um mapa-mundi, recortei, do outro lado, eu peguei um personagem de ciências, né, um ser humano, e fizemos todo um teatro com eles. O cientista, né, o homem e o mundo, né, que todo consertar, de descobrir, né, o ser humano, e aí a gente fez. E aqui a gente tem todos os alunos, então, com os 7 pilares. Cada um tem ali a legenda do pilar e atrás o significado, o que significa cada um. Esse foi o fechamento, né, desse projeto. Mas na sala de aula. Depois a gente acabou indo para a rua. Por quê? Dessas 2 turmas, onde ninguém queria, e que eram os alunos mais indisciplinados da escola, os mais terríveis da escola, eles se tornaram as 2 turmas exemplo da escola e foram escolhidos para representar a escola no desfile de 7 de setembro. Então, pode passar. Aí a gente levou para a avenida os alunos ali das camisetas lá, né, construindo o ser humano através, né, construindo o caráter através da solidariedade, do respeito e assim por diante. Então, foi montado
o quebra-cabeça lá em público, em frente do palco, né? Consertando o ser humano, consertaremos o mundo. Tá? Ali está o mundo. Então, aí, esse é o primeiro projeto do meu livro. Então, este livro, ele surgiu realmente, né, dessa prática pedagógica que deu certo, e esse é um livro infanto-juvenil que vem com quebra-cabeça. Eu vou escrever depois a proposta pedagógica que vai servir como orientação, que depois eu apliquei também para os alunos da educação infantil, ampliando ele para 12 pilares. Então, é uma proposta, um ensino que deu certo. Agora, então, vamos para a questão da sexualidade, que entra a questão da sexualidade do autista, e a gente vai falar com os dois simultaneamente. Então, sexualidade, o que é? Sexualidade é uma necessidade básica de todo ser humano. É um componente fundamental para a formação da personalidade e da autonomia. Aí, o que é a sexualidade? É como eu te vejo, como eu te toco, como eu quero, como você fala, como eu quero que você fala comigo. É o interagir dos nossos canais de aprendizagem, que são os nossos 5 sentidos, com o mundo, ou com as outras pessoas. Isso é sexualidade. Por isso que é um componente fundamental. Quem não consegue ver, quem não consegue ouvir, quem não consegue tocar com os bons, né, como diz, bons hábitos saudáveis, o que vai acontecer? Ele pode transformar essa sexualidade, né, numa sexualidade antissocial e violenta. E a forma que eu te toco pode ser saudável, como pode ser antissocial e violenta. E assim, sucessivamente. Então, no final, diz assim, né? A sexualidade é um processo de elaboração do caráter na construção da nossa própria história. O que difere para nós é a forma pela qual o indivíduo usufrui dessa própria sexualidade. E, na interação com o mundo, essa vai ditar se é saudável ou não, né? Antissocial ou violento. E aí, então, a sexualidade do autista. Em Fortaleza, o pessoal lá, os psicólogos, eles criaram um projeto, né? Sou autista, tenho direito ao meu próprio corpo. Foi aí que eles criaram, né, esse slogan e eu acabei incorporando e criei o livro. Então, sexualidade do autista, direito ao próprio corpo. Então, a Abraça criou e eu abracei a causa, né? Então, é uma campanha de Fortaleza. Eu estive lá esse ano passado, a qual a gente teve o privilégio de fazer essa troca. Aqui, então, eu coloco as fases do sistema mental, porque muitas pessoas não entendem que a questão da sexualidade, do sexo em si, da maturação do corpo físico e biológico, ele não tem a ver com a questão cognitiva, e sim com o instinto físico e biológico. Ele vai maturar independente do meu bloqueio mental ou não. O meu corpo, ele vai maturar. E aí acontecia muitos casos na escola que os professores falavam assim, esse aluno aprender, ele não aprende de jeito nenhum, vai fazer safadeza, ele faz. Por quê? Porque a parte do sexo em si está no ID, que é a parte primitiva, o instinto, a impulsão, o inconsciente, é onde mora os desejos, o sexo, a paixão, a raiva e o ódio. Então, ali, pum, tudo está formada, né? Então, o que os pais, os professores têm que entender isso para orientar? Aí, o que acontece? Como os professores e os pais não conhecem, acabam, né, anulando essa parte da informação e fazendo essa orientação, né, que deve ser feita. E aí, né, eu não vou entrar aprofundado no ego, né, que é a questão, e no superego, que é mais aprofundado, mas é só para fazer essa destaque para que as pessoas entendam que, independente dos bloqueios mentais, o nosso corpo físico e biológico ele vai desenvolver naturalmente. E aí eu sempre coloco também para os professores, como eu coloco para os palestrantes, como eu coloco para os pais, essa diferenciação. Porque quando o meu instinto, como diz, o ser animal, que é o físico biológico, é o meu ser animal,
Então, como eu vou agir e reagir? Olha só, aí que os alunos vão perceber essa diferença. Então, os animais, eles agem por instinto, né? Primitivo. O ser humano, ele deveria agir de forma racional, mas nem sempre age. Né? Então, aí já tem um questionamento. Na busca de alimentos, como os animais fazem? Matam outras espécies para se alimentar. Os seres humanos, né, na busca de alimentos, deveriam trabalhar, ganhar dinheiro, comprar. Todos fazem isso? Não. Muitos vão lá e pegam o que é do outro. Então, de que forma tu agir? De forma racional ou de forma instinto? Eu tive vontade, o desejo, vou lá e já procuro o que é do outro. Né? A gente faz a comparação para que eles possam entender. Quando querem acasalar, os machos disputam a própria fêmea. A força bruta, são as mais maiores, eles disputam, né? E acabam o quê? O que tem menos, o mais forte vence, o menor ele se retira. Dificilmente acontece a morte, né? Ele se retira. Aí fica o mais forte para acasalar com a fêmea. Muitos outros animais, que são o caso dos pássaros, eles também disputam pela dança. Por isso que existem danças e danças. Por isso que eu sempre coloco nas danças, a dança do acasalamento. Os pássaros fazem a dança do acasalamento para chamar a atenção da fêmea para acasalar. E aí ganha quem conquistar a fêmea. Ele está trabalhando a conquista, ele está seduzindo ela. Né? E outros também, eles seduzem por cores. As cores, daí eles armam as penas e fazem todo aquele sinal para chamar a atenção, chamar a encantar. Então, eles fazem esse processo de encantamento, de sedução, né? Para chamar a ser. Aí eu fico falando da questão das cores, para que, às vezes, muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Principalmente as meninas, que eu falo sempre na escola. Meninas, não usem batom vermelho, vocês meninas. Por quê? Porque os pássaros que têm cores azuis, verde, vermelho, é para chamar a atenção, chama a atenção para o acasalamento. Estão prontos. Uhum. Aí o que acontece? Se a gente for analisar, né? Quando é, por exemplo, na questão da prostituição, né? Qual é a cor que prevalece? Para chamar a clientela, né? O vermelho. Então, se nós, mulheres, meninas, usarmos o batom vermelho chamativo, nós temos lábios superiores e lábios inferiores. Eu vou estar chamando a atenção dos lábios inferiores vermelhos para os inferiores. Então, tipo assim, eu estou, de certa forma, até inconsciente, quando não tenho esse conhecimento, eu estou, tipo assim, me mostrando além do que eu vivia. E vai que acontece encontrar uma pessoa totalmente distinta que acontece essas brutalidades que acontecem na vida. Não é certo, não é certo, mas é uma questão que a gente tem que ter conhecimento para evitar, né? O instinto animal. Quando queremos namorar, nós, seres humanos, nós devemos conquistar a pessoa amada. E o que acontece? Geralmente na escola, as meninas juntam os grupos e batem nas outras e falam, não, aquele é meu namorado. Bate no outro, ou o que está acontecendo hoje da violência, se não é minha, não vai ser mais de mais ninguém, né? Mata. Então, olha só, os animais conquistam e nós, seres humanos, praticamos a violência e matamos. Quem é que está sendo mais animal nessa correlação? Os animais, ao fazer sexo, eles fazem em qualquer lugar, porque não tem critérios, né, definidos. Nós, seres humanos, sabemos que temos lugares privativos, que devemos cuidar não só do nosso corpo, como da pessoa envolvida, ter ética, ter respeito, responsabilidade. Na verdade, muitas vezes, o que as pessoas fazem? Jogam essas informações para todo mundo ver, né? Muitas pessoas acabaram se matando, ainda se matam por causa disso, porque ostentar, até mesmo no sexo, é ibope. Né? Sim, entendeu? Então, são coisas assim que a gente tem que ter muito cuidado. Então, na questão animal, quase sempre vence o mais forte. Nós, seres humanos, sabemos que existem leis e regras de como devemos viver em sociedade, né? Diante dos valores éticos. Mas
Será que cumprimos? Né? Observação. Os animais geralmente não matam a sua própria espécie. Os seres humanos, covardemente, matam a sua própria espécie. Então, eu gosto muito de fazer essa correlação para que as pessoas tenham muito entendimento da questão do sexo e da sexualidade. Vou passar mais? Aí que nós temos, então, os canais de aprendizagem, que é a sexualidade. Então, a visão, a audição, o tato, a linguagem e o olfato. Aí, então, o tato entra na questão sexual, que é mais o toque. Mas todo ele está envolvido na questão da construção do caráter, da personalidade. Se eu tenho uma orientação desde o início, não pode, bate para qualquer coisa, eu vou ter uma construção, uma personalidade saudável? Não. Né? Então, isso tudo é sexualidade. Não, olha só, o sexo ele envolve, mas numa parte menor. Sexualidade é bem mais ampla do que o sexo em si. Aqui, então, a maturação do ser biológico, né? Todas essas glândulas, né, que nós temos nas várias partes, né, do nosso corpo, eles vão se desenvolver naturalmente conforme o meu relógio cronológico. E independente se o meu cérebro está desenvolvido ou ele tem bloqueio, ele vai desenvolver. E essa pessoa, ela vai sentir desejo, ela vai sentir ereção, ela vai sentir excitação, ela vai sentir vontade. E aí entra a questão da orientação. O seu corpo é seu corpo. Tem que fazer as orientações para que não aconteça a violência, onde pode, onde não pode, os cuidados, a higiene, a privacidade. Entendeu? É isso que a gente tem que cuidar muito de fazer essa orientação para os nossos alunos e filhos. Aqui eu coloco 2 torneiras para exatamente identificar tanto o aluno, o autista que tem algum comprometimento mental, como para os deficientes mentais, que têm bloqueios mentais. O atípico, que os títulos normais, que eu acho que normal ninguém é, né? Nós temos um controle maior do que nós queremos. Se eu sentir desejo, vontade agora, mas eu sei que agora eu não posso, eu vou me programar para outro momento, ter aquele momento, ou comprar aquela situação, aquela coisa que eu gosto muito. Enfim, vai achar critérios de adiar isso. A pessoa, né, que tem um comprometimento mental, ela não consegue fazer esses bloqueios do desejo, do instinto, né, e vai deixar vazar, né, ao instinto que é o primitivo. Então, vai acontecer mais vontade, vai acontecer, por exemplo, no menino, no homem, a excitação e a ereção. Eu sempre pergunto nos congressos, vocês, homens, ditos normais, vocês têm o controle absoluto da excitação e da ereção? Tem ou não? Tem controle absoluto? Absoluto, não. Não tem. Entendeu? Aí, a gente, adulto, quer que aquele menino, jovem, né, tenha o controle. Se nós, ditos normais, que temos o nosso racional cognitivo funcionando, não temos, imagina a quem tem comprometimento. Não vai conseguir. Então, aí é que entra a questão da orientação. Aqui nós temos, então, as semelhanças e diferenças entre homens e mulheres. Então, nós temos aí, o homem, ele é mais visual. Por exemplo, se o homem vê alguma coisa atrativa, automaticamente ele vai ficar excitado e com ereção. Automaticamente, o homem é visual. A mulher, né, tem a pulsação do clitóris, mas ela tem que disfarçar, ninguém vê. Né? Agora, o homem não. Por isso que entendeu? Tem essa situação de quem tem o comprometimento
comprometimento mental, de poder fazer essa orientação mais canalizada a eles para que isso não aconteça. Aí uma mãe, lá no congresso, falou assim, professora, o que eu faço com meu filho? Porque quando eu saio com meu filho, que ele tem 18 anos, na rua, ele vê uma mulher, ele fica excitado, e fica, é ereção, ele não tem como disfarçar. Eu falei, claro, não tem mesmo. O que você pode fazer? Eu falei, como ele é visual, então você tem que fazer a orientação, fornece revista, alguma coisa, filmes, num momento privativo, no seu quarto, para que ele se masturbe. Por quê? Se ele não tem um toque, mas ele fica excitado e tem ereção, para que ele possa se amar. O corpo é dele, ele pode se tocar. O que não pode é outras pessoas tocarem-se, não pode. Né? Não é o momento correto de fazer o toque. Então, ele pode. Aí, a pessoa tendo essa válvula de escape, ela vai exatamente, né? Com higiene e tudo mais, vai sair para a rua bem tranquilo, né? Não vai ter esse problema. Então, aqui só uma comparação, né? O homem é visual, a mulher é sensitiva, ela é mais sentimental, né? O homem ele é mais unilateral, a mulher é bem contextualizada. Por exemplo, quando o homem fala assim, quero sexo, agora ou depois? A mulher diz, nós vamos eu vou sair para ter sexo, nós vamos jantar, nós vamos dançar, é consequência. Para o homem, o sexo é prioridade. Para a mulher, o sexo é consequência da conquista, da sedução. Por isso, precisa haver isso, né? Para que um possa entender o outro. Então, o homem é imediatista, a mulher é romântica. Né? O homem, né, possui mais força física, a mulher tem mais resistência à dor. E o homem é bem mais sexual e a mulher muito mais sentimental. A gente pode ver aí os canais, né, de toques. O homem, tudo é relacionado à questão sexual. A mulher já, né, tem todo. Sente prazer no ver, no tocar no pescoço, no corpo, né, no ouvir, né, a questão da dança. Então, é o corpo todo. Ela é cheia de botões, né? O homem já não. Então, o sexo em si é um cérebro primitivo, né? Ele faz a intervenção por meio do hipotálamo, ativando o desejo, que é o interesse sexual, por meio de informações que chegam do exterior, né, ao nosso ser, através, né, dos nossos 5 sentidos, que são os canais de aprendizagem. Então, como resposta, aí vem a excitação sexual, a ejaculação e a libertação do prazer, equilibrando, então, a carência afetiva e emocional. É muito importante para o autista que não tem o toque, que ele possa ter o momento dele ou dela, porque se fala só do autista, mas a autista também, que tem autista que não consegue ter o toque. Então, eles precisam ter essa aprendizagem, né? Então, o sexo é uma necessidade básica de todo ser humano. É necessário, como o sono, a comida, os exercícios e a bebida. Professora, só um instante. Quando a senhora falou de sexualidade e disse que a maioria das pessoas entende que sexualidade é sexo. E sexualidade é tudo que nos mantém em movimento, tudo, e que faz com que a gente busque alguma coisa. Sim. Aí, quando a gente faz uma leitura, por exemplo, a psicanálise, quando a gente fala numa reunião de professores sobre a libido, as professoras ficam todas, não me toquem, não me reguem, achando que você está falando de tesão. Sim. Então, quando você fala ali, que é o que impulsiona as pessoas, como o sono, a comida, a bebida, a libido é isso. É toda a força, toda a energia que leva a buscar o desejo. Então, se você está com fome, comeu. A libido está saciada. A libido não é apenas... exatamente como se fala, sexualidade e direito do sexo. A professora vai falar do sexo.
Então, esse outro livro que está já nas bancas aí para já ser lançado, que é a didática docente frente à sexualidade, traz a pesquisa de mestrado, onde eu pesquisei professores e o que eles, a percepção que eles tinham sobre a sexualidade. Vocês vão ver lá as respostas dos professores dela. É coisa absurda. Mas, assim, me enriqueceu de montão. Foi assim, entendeu? Então, assim, como a gente está já no século, né, 20, lá para, né, 22 já, e ainda as pessoas não entendem o que é sexo e o que é sexualidade. Né? Então, é incrível, mas a gente ainda está convivendo com isso. Por isso que é muito importante, quando eu fazia essas palestras para os alunos, e eu não tinha problema, porque eu não falo de sexo em si, eu falo das orientações, de como prevenir coisas erradas, de como ter o cuidado. Eu tenho que informar o desenvolvimento do corpo, mas o mais importante é prevenir. Porque vai lidar com isso, né? Uhum. Isso aí. Então, aqui eu trago uma expressão da antiguidade, onde minha família, eu falo que eu vivi essa aprendizagem de que a mulher não podia sentir prazer, né? Então, lá vem da antiguidade, o homem, né, passava, né, a possuir a mulher, mas a mulher sem se mexer, sem estátua. E aí a mulher nunca chegava ao orgasmo. E aí o que acontecia? Muitas mulheres morriam de tristeza profunda, estresse, depressão. Era coisa incrível. Por quê? Não sentiam prazer. Eram proibidas de tudo, né? Não podiam falar, não podiam sair, não podiam isso, não podiam ter prazer no sexo. Então, que vida, né? Essa questão da histeria está todo mundo dentro, né? O estresse. Então, o que aconteceu? No ano de 1800 e 1900, os homens, né, levavam as mulheres para o médico, onde o médico, né, diagnosticava a doença da histeria. A doença da histeria era, o tratamento era massagem pélvica. Nada mais é do que fazer a mulher chegar ao orgasmo, né, que é a massagem tântrica. E aí as mulheres chegavam ao orgasmo, liberavam, né, esse paradoxo e estavam tranquilas. Mas o que acontecia? Era muita mulher no médico. O médico não dava conta, né? Aí criaram um artefato, né, elétrico para tratamento, que foi, né, usado. Na época não tinha formato de pênis como tem hoje. Então ele foi inventado para ajudar os médicos nesse tratamento. Ele deixou de ser um artefato curativo quando este artefato foi parar nos filmes pornôs e sex shopping. Então, hoje, muitas mulheres, ainda hoje, não se tocam, não se conhecem, e aí querem que o homem, às vezes, adivinhe, né? Então, aí, né, o homem, né, os hormônios masculino e feminino. Aqui, então, eu trago um relato de uma professora de um fato que vai acontecer em sala de aula. Então, eu coloquei como professora K. Então, a professora K adentrou a sala da coordenação toda doida, né? Dizendo, por favor, vão lá na sala e tirem aquele menino da sala. Chamem os pais, expulsem, sei lá. Faz o que se quiser. Ele está lá se masturbando na sala. Continuou dizendo. Aprender, ele não aprende, não. Mas fazer safadeza, isso ele sabe fazer sem vergonha, ele não tem vergonha. Né? Os demais alunos estão lá, todos rindo dele, alguns assustados, eu sei fazendo o que aconteceu. Não, vou para naquela sala. Gente, a escola toda ficou sabendo. O menino passou por um vexame tremendo, né? Teve problemas maiores de aprendizagem que já tinha. Tivemos que fazer todo um trabalho de primeiro, falar com a professora, né? Ele é deficiente mental. Aí ele tem deficiência mental e a professora era dita normal, né? Então, assim, esse trabalho não acontece na inclusão se você não instruir. Você precisa instruir, porque quem tem conhecimento
de exatas, por exemplo, não conhece as humanas, ou não se aprofundou para buscar esse viés para poder fazer esse equilíbrio dentro da sala. O que aconteceu? Eu estava nessa escola, foi quando eu passei a fazer palestra para todas as salas, com o professor junto. Eu falei, eu vou fazer palestra lá, mas eu quero o professor junto. Aí eu fazia palestra para os professores e para o professor junto. Aí havia o entendimento. No final das contas, nossa, foi uma bênção, gente. Foi uma harmonia nessa escola. Olha, então, assim, precisa haver esse entendimento. E aí, eu tenho, nesse livro, então, um outro relato de uma outra professora, então, que é o inverso dessa professora. Um aluno autista estava na sala dessa professora, acho que na parte 53, se não me engano. Assim. Eu só vou contar a história. Estava com ele na sala de aula, e ele sentava sempre ao lado da professora, porque tinha que evitar as interferências, né, do autista, para que ele não perdesse como diz? Como falar? A concentração. TDAH é terrível, não. Esquece as palavras. Então, aí ela estava sentada, ele estava sentado do lado da professora, aí quando ela percebeu que ele estava se masturbando embaixo da carteira. Aí ela, sem falar nada para ninguém, ela falou assim, meu filho, você está cansado hoje, né? Eu acho que você está cansado. Faz o seguinte, vai lá no banheiro, né? Vai fazer xixi, lava o rosto, dá uma volta no pátio, depois você volta. Aí ele foi, né, fez todo esse processo e voltou. Aí, a pouquinho, sentou, ela percebeu que ele continuava. Daí ela falou assim, para ele, mas sem falar para ninguém da sala. Só com ele. Só para ele. Falou assim, meu filho, você deve estar, né, você está muito cansado hoje, estou percebendo isso. Encosta, põe seu braço assim na carteira e encosta a sua cabeça. Ela colocou o braço na carteira, encostou a cabeça, ela falou assim, eu vou fazer um cafuné. Só que nem todos os autistas aceitam cafuné. Sim. Também, ela sabia que ele aceitava. Ele encostou o braço na carteira, encostou a cabeça e começou a fazer o cafuné. E aí ela falou assim, agora ergue o outro. Ele ergueu os dois braços, a cabeça, ela fez o cafuné, ele acabou adormecendo. O problema foi sanado e resolvido aí, ninguém ficou sabendo da situação. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter didática docente de como lidar com as situações imprevisíveis que acontecem na sala de aula. Aí, como você colocou no primeiro slide, se você ainda não tem didática, aqui tem a roupa. Complexo. Exatamente. Então, aqui nós temos, então, relato de famílias autistas. Esse relato que eu fiz nesse livro, a família 4, de uma família que não aceitava o filho deficiente, né? O filho nasceu autista, mas até então eles não sabiam. Eles foram buscar o diagnóstico muito tardio, depois dos 20, porque sempre moraram muito longe no interior. Só foram buscar fazer algum diagnóstico quando eles não souberam mais lidar com a questão da sexualidade, do sexo em si, da masturbação. Aí foi quando eles foram buscar ajuda tardia, e aí a família toda se desestruturou. Então, o que acontece? O pai não aceitava o filho deficiente. A mãe, por si só, transferia toda aquela frustração que o pai colocava como que ela era responsável por o filho ter nascido assim, porque existe a cultura que o homem é o ser perfeito e a mulher o ser imperfeito. Então, tudo que é da imperfeição é da mulher. Então, vem dessa cultura. Então, a mãe descarregava toda essa frustração no filho, principalmente quando ele chegava nesse momento de ele se tocar. Aí, como ele não tinha sido orientado a ir para o quarto ou para o banheiro, para ter sua privacidade, e ele podia tocar no corpo dele, mas no momento adequado, ele se tocava em qualquer lugar, aí ele gritava, ele batia nas paredes, ele batia no que chegasse perto, né? A vizinhança toda, daí que eles mudaram mais para próximo da vila, e aí a vizinhança toda escutava. E aí a mãe repetia sempre as palavras excludentes para ele, né? Fazendo essa porcaria de novo, essa nojeira outra vez. Então, porque a mãe associava o sexo a isso.
entendeu? Então, ela desprezava tudo que o filho fosse fazer, porque, para ela, o sexo tinha se transformado como uma somativa de coisas ruins, né? E a família, então, como não orientou, todos sofriam. Mais tarde, depois que ele já tinha 35 anos, a irmã mais nova, ela, né, caçula, ela se formou terapeuta para poder ajudar nessa orientação. Então, o caos instaurado, família tóxica, desestruturada e doente, todos, por falta de conhecimento e de orientação. Aqui, então, nós temos exemplo de uma família, né, que realmente abraçaram o filho e investiram nos estímulos, e hoje são famílias assim exemplares. Então, o filho autista é o do meio, ali, na primeira figura, está ao lado da mãe. Ali a mãe diz assim, que ele abraça, quando ela pede o abraço, ele abraça, mas ele veio sem jeito ainda, porque ele não gosta muito de toque. Mas como ele tinha um outro irmão, tudo que o irmão fazia, ele fazia também. Judô, aula de dança, lavar louça, e ele fez um equipamento, ele apresentou na Feira de Ciência, e ele era autista grave. Ele desenvolveu que hoje ele faz praticamente tudo. Só que daí, na questão da sexualidade, ele apresenta uma sexualidade tardia, e algumas curiosidades depois vai falando conforme ele vai perguntando, que é o final. Eu não posso dar uma dose maior do que o remédio que a pessoa precisa, e vice-versa, porque entre o remédio e o veneno depende da dose, né? Então, um dia ele acordou com a ereção e ele perguntou o que é que estava acontecendo. E a mãe orientou ele, então, a ir ao banheiro fazer xixi, que provavelmente a ereção mudou da vontade de xixi. Até então. Mas ela sabe que já teria. Eu acho que já esse ano ela já fez essa orientação. E já estava chegando o momento de fazer essa orientação. Do quarto privativo, já tinha todo esse ambiente preparado. Então, tanto ela quanto o pai, os dois hoje são professores e terapeutas. Hoje atendem outras pessoas além do filho. Então, assim, quando as pessoas se envolvem, né, nessa construção, todos crescem. Pode falar. Estou divulgando as fotos porque eles me autorizaram. E realmente essas pessoas estão dentro desse livro, né? Que fizeram parte. Essa, então, é um outro menino autista. Ele apresenta, então, uma sexualidade bem aguçada. Com 12 anos, ele é bem grande, né? E ela percebeu que ele começou a se masturbar deitado no chão duro, começou a se esfregar. E a mãe sabe, naquele momento, né, que teria que fazer essas orientações no sentido mais direcionado. E esse autista, então, ele não fala. O outro se expressa, canta, faz tudo. Ele não. Então, eles apresentam cartazes. E ali tem a fala da mãe, né, que muitos perguntam. O que é mais difícil, né, para a mãe do filho autista? Elas, com certeza, não ouviam a voz dele. Até 1 ano e meio, né, eles falavam palavrinhas que na maioria das crianças falam, brinco, interagia normalmente. Foi aí que foi perdendo a comunicação e o autismo se fez presente. Sempre me perguntam, como consigo entender ele? Acredito que toda mãe sabe e sente. E como a gente sente. Não. E como, sabe o que o filho sente. Sabe o que o filho sente. Então, gesto de frustração, grito, choro, cada um significa alguma coisa, né? Todos são devidamente identificados. E aí pergunta, se eu falo com ele, com certeza, né? Mais que o homem da cobra. Então, ela conversa muito com ele. Ele se entende, só que ele não tem, né, a fala, né? E aí, a questão, né, da orientação, eles têm um vínculo muito, muito gostoso também, né, entre mãe e filho, né, esse laço muito afetivo. Aqui um outro autista também todos eles grau grave, desde pequeno, mas sempre muito bem incentivados. Ela mora a mãe, o menino e a avó. Então, a mãe percebeu essa orientação muito interessante, sempre faço para as mães do congresso, que ela percebeu a necessidade da orientação logo aos 12 anos, né? Então, a mãe, o que ela falou com o filho? Ela falou, filho, olha, quando você quer tocar no seu corpo, você tem todo esse direito de tocar no seu corpo. Você pode brincar com o seu corpo. Foi essa expressão que ela usou.
Você vai lá no quarto, você fecha a janela, fecha a porta, pode até colocar uma música, e você pode brincar com o seu corpo. O corpo é seu. Né? Depois você, né, vai para o banheiro ou pega um paninho e se limpa. Então, foi assim que ele aprendeu a se masturbar, a, né, relaxar e ter uma vida tranquila e feliz. Então, a mãe termina no final que hoje o jovem é um menino que praticamente também realiza praticamente tudo, é um menino que tem essa noção de onde pode, onde não pode, né? Que ele sabe que a privacidade é dele, vai ter que ser preservada no momento dele, lá no quarto dele, ou no banheiro. Então, essa orientação é muito importante. Né? E aqui eu coloco o que eu trabalhei com os alunos de 5 anos na escola, que é a questão da orientação. Meu corpo é minha casa. Aqui eu posso trabalhar a questão da orientação do abuso. Então, se o meu corpo é minha casa, quem é que pode entrar na minha casa? Quem não pode? Ah, e se alguém entrar sem pedir licença? O que está fazendo? Está invadindo. O que é? É crime. O que eu faço? E aí você vai interrogando. Ah, e se as pessoas que a gente conhece estão na mesma casa e assim mesmo invadiram a minha privacidade? Pode? Não pode? Não pode. Por que não pode? Porque, por exemplo, vamos fazer a casa. Nós temos a cozinha, a sala, o quarto e o banheiro. Onde todos podem compartilhar e onde cada um é privativo. Banheiro, ou o seu quarto, se é que cada um tem o seu quarto. É o seu quarto. Então, seu quarto ou banheiro são suas partes íntimas. Você vai tomar banho acompanhado? Não. Alguém pode lavar, tocar nas suas partes íntimas? Se você consegue lavar? Não. Não pode, porque está invadindo a sua privacidade, está invadindo a sua casa. E aí que é bem interessante que com as crianças de 5 anos eu trabalhei, aí como eles entenderam esse recado. Uma menina estava pulando corda, né, e outro menino brincando com umas varetas, assim. Aí, de repente, a vareta, né, brincando assim, a vareta bateu na saia da menina e ergueu a saia da menina. A menina gritou: professora, invadiram a minha casa, ou invadiram a minha privacidade. Ela sabia que ninguém podia erguer a saia dela sem pedir de permissão. Então, ela entendeu o recado. O importante é você fazer essa orientação, transmitindo essa informação de uma forma segura, né, sem ser vulgar, mas sim pedagógica e didática. Então, aqui tem um poema que diz ser autista. O que é ser autista? Ser autista é ser diferente, mas nunca descapacitado ou ineficiente. É ser humano, igual a todos de direito. Necessita um pouco mais de tempo, de adequações e entendimento. E da sociedade, mais conhecimento. Ser diferente não significa ser incompetente. O autista é capaz de proezas. São hábeis e perfeccionistas. E 1000 coisas podem executar. Apresentam mais dificuldades. Falar, para socializar e articular. E nas interações sociais, dificuldade para suas emoções compartilhar. Mas demonstram habilidades incríveis, podendo até fascinar. Ser autista não é ser ausente, mas sim viver uma vida simplesmente. É um desafio a cada instante, uma conquista a cada dia, uma jornada incessante, passo a passo, rumo à esperança. Passos lentos, subindo degrau por degrau, rumo ao conhecimento. E qual é o papel do professor? O papel do professor, como já, né, que a gente já escreveu há muito tempo atrás, o principal objetivo do professor na educação é criar indivíduos capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que as outras gerações fizeram. E a gente tem a mania nas escolas, as escolas, infelizmente, ainda estão anacrônicas. Só repete, reproduz e pouco se cria de coisas novas. Nem todo ser humano é deficiente.
mas todo deficiente é um ser humano. Né? É isso aí, gente. Abordando os 3 livros, a minha temática. Obrigada. Obrigada, Marlete. Um ótimo trabalho. Nós agradecemos muito essa sua participação, com certeza. São 3 obras riquíssimas, né? Importante aí para levar para as escolas, a levar o conhecimento de todos, né? Nós podemos encerrar, né? Quem tiver alguma pergunta, pode estar enviando lá no grupo e depois a gente pode ter um outro momento para fazer essas respostas, né, Marlete? Fazer essa interação, né? Caso alguém fique aí na reflexão e queira questionar mais, nós podemos retornar em outro momento com essas respostas, com essas reflexões. Obrigada, Marlete. Agora, nós vamos encerrando aqui, né, os vídeos, as chamadas, as gravações, e vamos para a nossa confraternização hoje, né? Hoje a gente está até de chapéuzinho, de caráter, né? E a gente vai agradecendo aqui, despedindo de todos vocês que ficaram conosco este momento. Obrigada e até a próxima oportunidade. Tchau. Obrigada a todos.